Olá, bem-vindos a mais uma exploração profunda aqui no nosso espaço. Hoje vamos encarar um desafio que, olha, mexe com a rotina e a paz de espírito de muita gente que cuida de crianças, né? Com certeza. A tal da alimentação seletiva, aquela situação clássica. A criança só aceita, tipo, um cardápio super restrito, torce o nariz para tudo que é novo. Uhum. Às vezes até vira sinônimo de frescura, né? Ou manha. Mas a verdade é que é um comportamento, assim, muito comum. Incrivelmente comum, é verdade. E para a gente navegar por essas águas, nossa bússola hoje é um artigo de revisão científica bem completo, sabe? Foi publicado em 2015 na revista Appetite. Ah, sim, conheço. Um trabalho importante. É um trabalho de Taylor e colaboradores. Eles fizeram, tipo, um pente fino em várias pesquisas sobre o tema. Olharam para tudo. Como definir essa seletividade. Que já é um desafio. Exato. Como medir qual a real frequência disso acontecer e o ponto crucial para muitos, né? Qual o impacto na alimentação e na nutrição das crianças. Fundamental entender isso. Então, nossa missão hoje é extrair o ouro dessa pesquisa. O que a ciência realmente sabe sobre a criança que é difícil para comer. Uhum. Vamos tentar separar o joio do trigo, sabe? Desmistificar algumas ideias e focar no que os dados sugerem ser mais importante. Ok, vamos começar a desembrulhar isso. Exato. E acho que o ponto de partida, sabe, é justamente a complexidade. Pode parecer simples rotular uma criança como seletiva, né? Sim, parece fácil. Mas a verdade é que nem a comunidade científica chegou a um acordo sobre o que exatamente isso significa. Essa falta de consenso é o primeiro grande nó que a gente precisa desatar. Perfeito. E essa dificuldade na definição é logo o primeiro obstáculo que a revisão de Taylor destaca, né? Não existe um carimbo único, universal. Nada. Os termos variam. Em inglês tem picky, fussy, fed, choosy. Em português, como a gente falou, seletivo, manhoso, ruim de garfo. Cada um chama de um jeito. E o pior, né? As definições que os próprios pesquisadores usam nos estudos também são a salada. Uma confusão só. Só para dar uma ideia, algumas pesquisas definem seletividade como a simples recusa de alimentos, tanto os conhecidos quanto os novos. Aí entra a tal da neofobia alimentar, né? O medo de experimentar. Isso. E outras focam mais na rejeição de texturas específicas. A textura é um ponto-chave. Ou na dieta super restrita, especialmente pobre em vegetais, que leva os pais, à loucura de ter que cozinhar algo diferente só para a criança. Nossa, imagino. E tem uma definição que os autores da revisão de 2015 acharam mais útil, né? Sim, uma que eles apoiaram mais. Ela vê a seletividade como uma recusa persistente de alimentos novos ou não. Persistente. A ponto de atrapalhar a rotina da família, sabe? E vir uma fonte de estresse real para a criança, para os pais ou para a relação entre eles. Entendi. Quer dizer, não é só não gostar de brócolis. É algo que impacta no dia a dia mesmo. Exatamente. E o que é fascinante e problemático aqui é como essa falta de um padrão claro contamina todo o resto, sabe? Como assim? Se cada estudo parte de uma ideia diferente do que é ser seletivo, como é que a gente pode comparar os resultados? Como saber se os 10% de crianças seletivas de um estudo são o mesmo tipo de criança dos 40% de outro? Verdade. Fica quase impossível ter uma noção real da prevalência e, mais importante, né, identificar quem realmente poderia se beneficiar de alguma ajuda. A definição usada quase que predetermina o resultado que você vai encontrar. Faz todo sentido. E a confusão não para na definição, né? Ela se estende aos métodos de avaliação. Como é que se mede essa seletividade na prática? Exato, mais variedade ainda. Alguns usam questionários longos, validados cientificamente, aqueles que tentam capturar diferentes aspectos do comportamento alimentar. Tipo, qual chata a criança é com a comida, se come por ansiedade? Isso. São ferramentas robustas, né? Mas nem todo mundo usa. Porque outros estudos vão pelo caminho mais curto, talvez. Uma pergunta única e direta aos pais? Você considera seu filho seletivo para comer? Observações clínicas, diários alimentares. E tem aquele estudo britânico super importante que a gente vai citar mais, o AOSPAIC, Ah, o longitudinal, né? que acompanha as crianças há anos. Esse mesmo. Uma fonte incrível de dados. Eles usaram uma pergunta específica sobre a criança ter gostos e desgostos bem marcados,
com opções tipo não sim, bastante seletivo, sim, muito seletivo. Entendi a variedade. E tem mais. Mesmo quando usam a mesma ferramenta, como um questionário com aquelas escalas de discordo totalmente a concordo totalmente, a forma de analisar os dados ainda varia. Sério? Sim, alguns calculam médias, outros criam categorias seletivo versus não seletivo, com base em pontos de corte diferentes. Assim, uma torre de Babel metodológica que dificulta demais a comparação e a síntese dos achados. Caramba. Certo, então o terreno é movediço na definição e na medição. Agora, vamos aos números. Afinal, quão comum é essa seletividade? Aqui a coisa fica realmente interessante, porque a resposta é: depende drasticamente de como você pergunta e para quem. Exatamente. A variação nos números de prevalência que a revisão aponta é brutal. Brutal. Temos estudos mostrando taxas baixas, como 5,6% em crianças de 4 anos na Holanda, Baixíssimo. e outros explodindo para 50% em crianças de 2 anos nos Estados Unidos, ou até quase 60% na China, entre 7 e 12 anos. Mas nesse último caso, eles incluíam quem era só um pouco seletivo. Nossa, que diferença. Essa discrepância gigantesca grita: não estamos medindo a mesma coisa. É muito claro. E tem aquele exemplo muito bom no estudo de Go e Jacobs, que a revisão cita, né? Sobre como a pergunta muda tudo. Isso é ótimo. Quando perguntaram direto aos pais: seu filho é seletivo? 25% disseram sim sempre. Ok, um quarto. Mas aí, quando deram uma lista de comportamentos típicos de seletividade, tipo recusa vegetais, só come certas marcas, essas coisas, e perguntaram quais a criança apresentava, a taxa pulou para quase 50%. Metade. Só mudando a pergunta. Exatamente. A forma da pergunta mudou tudo. E o que isso implica, né? Que talvez parte do que a gente chama de epidemia de crianças seletivas seja, na verdade, uma epidemia de definições meio frouxas ou de maior preocupação dos pais sendo capturada pelas pesquisas. A gente precisa ter cuidado com os números isolados. Sem dúvida. Olhando para dados mais consistentes, então, o estudo AUSPAC, o britânico, traz uma visão ao longo do tempo, né? Sim, isso ajuda muito. Usando aquela pergunta sobre gostos e desgostos definidos, eles viram que a classificação muito seletivo atingiu 9,7% aos 2 anos. Quase 10%. Subiu para um pico de quase 15% aos 3 anos e pouco, 38 meses. E depois começou a cair lentamente. Ficou em 14,2% aos 4 anos e meio e 11,8% aos 5 anos e meio. Então tem um pico ali pelos 3 anos. Parece que sim, pelos dados deles. E um dado crucial do ALSP. Só 3,5% das crianças foram consideradas muito seletivas em todas as idades avaliadas. Só 3,5% persistiram o tempo todo. Exato. Isso sugere que, para muitas crianças, a seletividade intensa pode ser mais uma fase do que uma característica permanente, sabe? Entendi. E, do outro lado, 26% das crianças nunca foram classificadas assim. Interessante. Isso leva à questão da trajetória, né? A seletividade aumenta, diminui, fica estável com a idade. A resposta ainda não é totalmente clara, sabe? Alguns estudos, incluindo o ALSPEC e outros que a revisão menciona, apontam para um pico de seletividade ali entre os 3 e 6 anos. O que faz sentido, né? Fase de busca por autonomia. Exato, desenvolvimento de preferências. Mas outros estudos não viram essa mudança significativa com a idade. O ALSPEC também trouxe uma pista interessante. Quando a seletividade já era marcante aos 2 anos, ela tinha mais chance de continuar na medição seguinte do que quando aparecia mais tarde. Ah, então o início precoce pode ser um sinal de maior persistência? Talvez, é uma hipótese que os dados sugerem. E a cultura? A revisão comenta que a maioria dos estudos é de países ricos ocidentais. Será que a criança chata para comer é uma invenção nossa? É uma ótima pergunta. A revisão indica que os poucos estudos feitos em outros contextos, tipo com imigrantes indianos na Austrália ou na Turquia,
encontraram prevalências e fatores associados parecidos com os do Ocidente. Ah, então não é exclusivo daqui. Parece que não exclusivamente. Sugere que talvez não seja um fenômeno só ocidental ou de países desenvolvidos, embora, claro, as pressões culturais e os tipos de alimentos disponíveis vão influenciar muito. Mas ainda precisamos de bem mais pesquisa em contextos diversos para ter certeza. Ok. Então o cenário é definição confusa, prevalência que varia muito dependendo de como se mede, e uma trajetória que parece ter um pico na pré-escola para muitos, mas não para todos. Agora, vamos investigar as causas. O que a ciência aponta como fatores associados ao desenvolvimento da seletividade? Bom, a revisão compila uma lista de suspeitos. Um grupo importante são as práticas dos pais na hora da refeição. Controlar demais o que e quanto ela come. Tudo isso parece estar associado a mais seletividade, e não menos. É como se gerasse uma batalha em torno da comida, né? Faz sentido. A tensão na mesa não deve ajudar mesmo. Que outros fatores entram na conta? A própria personalidade da criança parece influenciar. Algumas são naturalmente mais cautelosas, talvez mais sensíveis a texturas ou sabores, né? Uhum. O ambiente emocional também pesa. Um estudo associou afeto materno mais negativo a maior seletividade. E a história alimentar da criança desde bebê. Isso importa muito, sabe? Como assim a história alimentar? Alguns estudos viram uma ligação. Por exemplo, menos tempo de amamentação exclusiva. Ah, entendi. Ou introduzir sólidos muito cedo antes dos 6 meses. E um ponto bem interessante, olha só. A introdução tardia de alimentos com texturas mais complexas. Texturas. Isso, tipo comida que precisa mastigar mais, sabe? Se introduzida depois dos 9, 10 meses, parece que isso aumenta a chance de ser seletivo lá na frente. É como se a janela de oportunidade para aceitar certas texturas fosse perdida. Nossa, essa da textura é uma informação prática importante. E fatores protetores existem? Tem algo que ajuda a não ser seletivo? Sim, alguns estudos sugerem que ter irmãos pode ajudar. Irmãos, por quê? Talvez para limitação ou porque o foco individual na criança diminui um pouco, né? Maior idade materna também apareceu como protetor em um estudo. E algo que parece óbvio, mas é bom confirmar. Quando a mãe tem hábitos alimentares mais saudáveis e variados, a tendência é a criança ser menos seletiva. O exemplo conta muito. Claro. E os dados demográficos do AUSPEC, o que eles mostraram lá nos 38 meses, no pico da seletividade? Quem eram as crianças mais seletivas? Ali a lista de fatores associados a ser muito seletivo foi bem diversa. Olha só, maior idade materna. Pera, mas você não disse que maior idade materna era protetor em outro estudo? Pois é, por isso que eu digo que é complexo. Nesse caso do AUSPEC, maior idade materna se associou a mais seletividade. Também se associou a tabagismo materno durante a gravidez, maior classe social e escolaridade da mãe, menor IMC da mãe antes de engravidar, ter menos filhos anteriores, menor paridade, ser menino e ter nascido com menor peso. Que mistura. Mãe mais velha e com mais estudo, mas também fumante na gravidez, e ser menino. É complexo mesmo. Não tem uma resposta simples. Completamente. O que fica claro é que não existe uma bala de prata, sabe? Uma causa única. A seletividade parece ser o resultado de uma dança bem intrincada entre fatores genéticos, como a sensibilidade a sabores, que a gente falou, o ambiente alimentar em casa, o que é oferecido, como é oferecido, o clima nas refeições e as características comportamentais e de desenvolvimento da própria criança. É tudo junto. Entendido. Uma rede complexa de influências. Agora, vamos ao ponto que talvez mais preocupe quem está ouvindo. Qual o impacto real dessa seletividade toda na dieta da criança? O que elas realmente comem ou deixam de comer? Esse é o X da questão para muitos pais e profissionais, né? E aqui sim temos um achado muito consistente e robusto na literatura científica. Ah, que bom. Qual é? Crianças consideradas seletivas têm dietas significativamente menos variadas. Elas comem um leque menor de alimentos diferentes em comparação com crianças não seletivas. Isso aparece em estudo após estudo em diferentes países e idades. É o ponto mais claro. Menos variedade. E quais alimentos ficam de fora do prato com mais frequência?
quais são os rejeitados? O grupo campeão de rejeição, sem dúvida nenhuma, são as frutas e os vegetais. O clássico. Exato. O menor consumo desses alimentos por crianças seletivas é quase um mantra na pesquisa. É o achado mais forte e recorrente. Alguns estudos até indicam que meninos seletivos são ainda mais aversos a vegetais do que meninas seletivas. Interessante essa diferença de gênero. E tem até pesquisa sugerindo uma base genética para isso, ligada à percepção mais intensa de sabores amargos, que são comuns em muitos vegetais, né? Fascinante essa possível ligação genética com o gosto amargo. Além de frutas e verduras, o que mais elas evitam? A lista continua, viu? Estudos mostram menor consumo de grãos integrais, pães e cereais integrais, peixes e frutos do mar, carnes, especialmente cortes menos processados e até pratos que misturam muitos ingredientes, sabe? Tipo uma lasanha, um ensopado, um espaguete à bolonhesa. Ah, pratos misturados são mais difíceis. Parece que sim, parece que a preferência é por alimentos mais previsíveis e separados no prato, mais simples visualmente. Entendi. E em contrapartida, elas comem mais de alguma coisa para compensar? Alguns estudos apontam que sim, pode haver um consumo maior de snacks salgados e doces. Talvez como compensação, né? Ou preferência por sabores mais intensos e texturas mais fáceis. Um estudo especificamente mencionou maior consumo de cereais matinais açucarados entre as crianças seletivas. Faz sentido. E um ponto importante que alguns estudos levantam é sobre os grupos de comparação. Em algumas pesquisas, mesmo as crianças consideradas normais, não seletivas, já não atingiam as recomendações para certos grupos, como grãos integrais ou carnes. Nem as não seletivas comiam o ideal. Exato. Só que as crianças seletivas comiam ainda menos. Ou seja, a dieta delas ficava ainda mais distante do que seria o idealizado, né? Certo, a variedade é o ponto mais afetado, ficou claro. Mas e os nutrientes em si? Vitaminas, minerais, energia total. A criança seletiva corre risco de desnutrição? Essa é a grande preocupação, né? É a grande preocupação. E aí a história fica um pouco mais nublada. Os resultados sobre a ingestão de nutrientes específicos são bem menos consistentes do que os sobre variedade e grupos alimentares. Como assim, menos consistentes? É que alguns estudos não encontraram diferenças significativas na ingestão total de calorias ou de macronutrientes, proteínas, gorduras, carboidratos entre crianças seletivas e não seletivas. Ué? Mas elas comem menos variedade. Sim, mas talvez elas compensem, comendo mais do pouco que aceitam, entende? Garantindo a energia. Ah, interessante. Mas outros estudos encontraram diferença, certo? Não é um consenso que não há diferença. Não, não é consenso. Outras pesquisas reportaram menor ingestão de energia em crianças seletivas. E quanto aos micronutrientes, vitaminas e minerais, a situação é parecida. Alguns estudos apontam ingestão menor de nutrientes como vitamina E, folato, zinco, ferro, vitaminas A, C, D. Uma lista considerável. Sim, mas outros estudos avaliando alguns desses mesmos nutrientes, como cálcio, zinco, vitaminas D e E, não encontraram diferenças significativas. Então, assim, não dá para bater o martelo e dizer que toda criança seletiva vai ter deficiência de X ou Y. Varia muito. Entendi. É mais complexo do que parece. Mas tem algum nutriente onde a diferença parece mais clara, mais consistente entre os estudos? Sim, um deles é a fibra. Ah, as fibras. Exato. Diversos estudos, de forma bem consistente, encontraram que crianças seletivas consomem menos fibras. O que faz todo sentido, né? Total sentido. Se elas comem menos frutas, menos vegetais, menos grãos integrais, a ingestão de fibras vai cair, não tem jeito. Inclusive, um estudo sugeriu uma relação de mão dupla, sabe? Mão dupla, como assim? A seletividade leva a menor ingestão de fibras, o que pode contribuir para a constipação. Que é comum em criança pequena. Pois é, e a constipação pode piorar o apetite e a aceitação de alimentos, vira um ciclo. Nossa, interessante essa conexão. Ok? Então o resumo da ópera do impacto nutricional é variedade consistentemente menor, isso é certo. Especialmente de frutas e vegetais, levando a uma ingestão de fibras também menor.
Já o impacto em calorias totais e micronutrientes específicos é mais variável, mais incerto. É isso? Exatamente. E isso levanta uma questão crucial sobre as consequências a longo prazo. Porque, embora a ingestão de alguns nutrientes possa, sim, ficar abaixo do ideal em algumas crianças seletivas, a maioria dos estudos feitos em países desenvolvidos não mostram um quadro generalizado de desnutrição grave ou deficiências clínicas severas. A preocupação maior, com base na ciência atual, parece ser com a qualidade geral da dieta, que é pobre em variedade, e com a formação de hábitos alimentares restritivos que podem perdurar vida fora, sabe? Entendi. Os hábitos que se formam, certo? Então, se a gente juntar as peças aqui, temos uma dificuldade enorme em definir e medir a seletividade, o que leva a números de prevalência muito diferentes. Isso. Sabemos que fatores genéticos, ambientais, comportamentais, tudo interage para causar o impacto mais claro e consistente é na redução da variedade da dieta, afetando principalmente frutas, vegetais e, consequentemente, as fibras. Perfeito. Já o impacto em outros nutrientes e no crescimento é menos claro, mais variável. Exato. E essa falta de clareza nos leva diretamente à grande lacuna de conhecimento que a própria revisão de 2015 já apontava, né? Qual seria essa lacuna principal? Faltam estudos robustos que acompanhem essas crianças por muitos e muitos anos para entender as consequências reais da seletividade alimentar para a saúde a longo prazo. Ainda sabemos muito pouco sobre pontos críticos. Como quais, por exemplo, o que falta saber? Por exemplo, como a seletividade persistente afeta o crescimento lá na adolescência, na vida adulta? Existe alguma ligação real com o desenvolvimento de transtornos alimentares mais sérios, como anorexia ou bulimia mais tarde? Nossa, isso é sério. Muito. Qual o impacto em outros problemas de saúde? Maior risco de infecções, problemas gastrointestinais crônicos, além da constipação. E a pergunta de $1 milhão, né? O que diferencia a criança cuja seletividade é só uma fase, daquela que vai carregar isso por anos? Quais fatores predizem a persistência? São perguntas ainda bem abertas. Realmente, são questões fundamentais. E a revisão também menciona de passagem que existem estratégias sugeridas para manejar a seletividade, né? Tipo, não forçar, oferecer o mesmo alimento várias vezes com paciência, manter rotinas de refeição. Sim, menciona. Mas ressalta que a eficácia real e duradoura dessas estratégias também precisa de mais comprovação científica robusta. Ah, então nem as estratégias têm tanta comprovação assim. Exatamente. Há muitas recomendações baseadas no bom senso, na experiência clínica, o que é válido, claro. Mas faltam aqueles ensaios clínicos randomizados de longo prazo para validar muitas delas de forma mais definitiva. Entendi. Fica evidente, então, que reduzir a alimentação seletiva a uma simples frescura é ignorar uma complexidade imensa, né? É um comportamento ali na interface da biologia, do desenvolvimento infantil, da dinâmica familiar e até da cultura. Totalmente. E essa falta de uma definição única e de dados de longo prazo torna muito difícil cravar quando a seletividade é só uma característica da criança e quando ela vira de fato um problema de saúde que exige intervenção. Isso nos traz a uma reflexão final, sabe? Provocada pela própria revisão e pela nossa discussão aqui. Considerando toda essa variabilidade, a falta de evidência forte ligando a maioria dos casos de seletividade a problemas graves de saúde, a longo prazo, pelo menos nos países desenvolvidos, onde a maioria dos estudos acontece. Certo. E a inegável influência das expectativas culturais sobre o comer bem. Até que ponto a alimentação seletiva é um problema da criança? Ou será que, em muitos casos, ela se torna um problema porque entra em conflito com as ansiedades e os ideais dos pais, dos cuidadores, da sociedade sobre como uma criança deveria comer? Nossa, uma pergunta potente é essa. Será que parte da solução passa também por a gente ajustar as nossas próprias expectativas? Talvez seja parte do caminho. É algo a se pensar, né? Quem sabe as pesquisas futuras, especialmente o acompanhamento continuado de coortes como a USPAC, possam nos dar respostas mais claras sobre se, quando e para quem a seletividade alimentar infantil realmente representa um risco à saúde que justifique uma intervenção mais incisiva. Por enquanto, o cenário é mais de nuances do que de certezas absolutas.
Excelente ponto para a gente encerrar nossa análise de hoje. Navegamos pelas complexidades da alimentação seletiva infantil, guiados aí pela revisão de Taylor e colaboradores. Esperamos que essa exploração tenha sido útil e, de alguma forma, esclarecedora. Obrigado por nos acompanhar.